Estamos no ar, estamos aqui. Eu sou o André Salem, do meu lado, o Thiago Forato, sempre ele. Estou aqui, cara. Temos mais um episódio brinde aqui, né? Um brinde aqui. Começando aqui 2024. Um ano tão vitorioso quanto os últimos? Espero que sim, espero que sim. Estamos aqui de casa nova, né? Sempre Verdade. bom lembrar, já temos vídeo aí no canal, né? Estamos aqui na tona, gravando agora o nosso podcast. Esperamos que esse ano seja histórico, igual foi ano passado, pro Palmeiras e pro nosso podcast também, né? Exatamente. Então... Quem é de Ribeirão Preto e quiser fazer o podcast, Sim, vai aonde, André Salem? vai no nosso canal ali, né? Se você buscar por A Tona, já vai ter alguma coisa ali, algum vídeo. Verdade. Ou se você clicar aqui, de repente, né? Alguém Se você vai clicar pôr na aqui, tela. já vai aparecer. Exatamente. Então hoje, o convidado vai ser histórico. Vai ser histórico. Ou não? Bastante conhecido, pra quem é de Ribeirão Preto e região, já conhece. Será? Já conhece. Será? Claro, já conhece. Se não conhece, vai conhecer agora. Sim, exatamente. Então vamos receber aqui Felipe Urbinati, da TV Clube, aqui de Ribeirão Preto, Clube né? Band. Filial da Band. Uma das mais importantes afiliadas da Band no Brasil. Uma das mais históricas, pelo menos, tradicionais, E né? é uma das Com que certeza. mais tem autonomia, que eu sei. É verdade. Muita verdade? mesmo. Muita mesmo. Que o pessoal construiu lá. Eu brinco, falando muito sério, de que Clube talvez seja a maior marca da história de Ribeirão Preto. Tá querendo puxar saco. Vai ganhar aumento, vai ter aumento. Não, Parabéns. mas é muito sério. Isso é Mas muito é sério verdade mesmo. mesmo, mas é verdade mesmo. Todo mundo fala muito bem. E o Ribeirão Pretano gosta muito da TV Clube Band, que é muito tradicional. A rádio esse ano completa 100 anos. 100 anos. Século. É muita muita coisa. coisa. de É existência. muita coisa. É muita. Será que a gente vai completar 100 anos num dia de podcast? Eu espero que não, que aí é múmia. Aí você toca sozinho. Seus netos ou Pode bisnetos, ser. não sei, vamos lá. Não, Exatamente. aí melhor não. Mas o Felipe tá aqui porque ele é palmeirense, né? Acima Como? de tudo. Acima é um de grande tudo, palmeirense. Palmeirense. Doente e incorrigível. Incorrigível. Isso é muito bom. Não quero remédio para essa doença. Mas não é doença. Eu acho que talvez às vezes é. pode Às ser. vezes, É doença assim, não é Pode mesmo, ser um André? pouco. às vezes é um pouco. Pode é. ser. A minha mulher que eu diga. Meu Deus. Ela reclama muito de você? Só todo dia. Todo dia? É, E nem, não, tem, mas nem só- tem jogo todo dia. Como é que pode? Mas eu sou palmeirense todo dia, Ah, né? isso é Eu não verdade. sou, É eu não verdade. sou palmeirense Porque só em nos jogo. outros dias ele tá vendo a gente. É, isso aí. E ela deve ficar muito fulo da vida, porque a minha não fica, tá? Mas às vezes ela dá a entender que fica. Enfim, a nossa agenda é a do Palmeiras. A gente tá é refém da agenda do Palmeiras. Olha, eu diria que só os meus filhos é que tomaram um pouco dessa... Porque, assim, compromisso ali, acabou o ano agora há pouco, né? Apresentação de festividade de encerramento de ano, isso aí não tem jeito, né? O sonho da minha vida era ser pai, então eu tenho que fazer esse negócio direitinho, né? Claro. Acaba que eles tomam a agenda do Palmeiras, assim, com tranquilidade. Mas dá sempre tempo, a gente tem celular, né? Dá pra assistir o Palmeiras de qualquer lugar. Já aproxima. Uma questão que ela... eu não imaginava que eu ia irritar ela, né? Eu imaginava que eu ia irritar só os antes, porque minhas camisas do Palmeiras não chegam a pegar cheiro. Porque... Nossa, temos aqui um David Beckham. Não fica no isso. Não fica no não, porque não fica no armário, né? Tá. Eu tenho camisa pra trabalhar, pra ver Deus e Palmeiras. Entendi. É só isso que eu preciso no meu armário, né? Então se eu não estou trabalhando, ou não estou na igreja, eu estou de Palmeiras. E sobretudo quando o Palmeiras tem algum viés, quando a gente tem alguma desventura, aí eu faço questão de ir de Palmeiras. Nem que eu tenha que levar a camiseta para trabalhar no cabide, alguma coisa do tipo, mas eu chego de Palmeiras, porque eu aprendi isso, assim, depois das vacas magras que a gente teve, né? Eu nasci vendo um Palmeiras da década de 90. O Palmeiras hiper campeão, Não foi filho da Vacas gordas. né? Não fui filho da fila. Quando chegou a fila, eu coloquei isso na cabeça. Eu falei, o Palmeiras é meu. Ele não é desses... Vou evitar o adjetivo. Que estão usando a nossa camisa aí, só estão de passagem. O Palmeiras é meu, não é deles. Então, eu vou usar a camisa do Palmeiras. Dane-se a situação. Sim. Eu sou palmeirense, não sou palmeirense de ocasião, né? Eu tive alguns amigos tricas, né? Mas eles mesmos se intitulam tricas, muitos deles. Exato. Que eu fico com raiva, como se eu fosse torcedor deles, assim, porque eu não me conformo um cara falar assim, nem acompanho mais o meu time, não vai. Cara, como isso? Como isso? Você ir só na ladeira, você só vai de boa pelo seu time?
Então, assim, essa bandeira aqui, que daqui a pouco eu faço questão de falar a respeito dela, Claro. ela vai comigo, sobretudo nas derrotas, né? Então, Aliás, a bandeira da sorte. Meu eu tenho uma postagem, inclusive, né, parabenizando o nosso time quando a gente caiu na semifinal da Libertadores esse ano, e tá lá. Daí, uns meses depois, peguei essa mesma postagem para lembrar, olha aqui, nos bons e nos maus momentos, né? Senão não tem gozo. Uhum. Cara, fala sério, se você só for na boa, você não aproveita o futebol do jeito que ele deve ser aproveitado. Sim, e tem uns mitos de que o ruim, a Série B, a lama, fideliza mais o torcedor, faz o torcedor ser mais fanático, né? Você se apega mais, né? Assim, o corintiano tem um pouco disso também, e o palmeirense eu sinto que tem também. O São Paulino nunca teve, né? Sempre foi considerado o time de modinha, né? Sim, Você só vê o São Paulino na rua quando o São Paulo tá ganhando. Senão, você não vê um São Paulino na rua, né? Exatamente. E o palmeirense não, o corintiano também não, né? São duas torcidas que abraçam mais o time na lama. E a gente já viveu muitas lamas, né? Teve a fila dos anos 80 e o pós-Parmalat também, que foi bem duro, 2 rebaixamentos. Você estava falando dos Tricas, por exemplo, todo mundo que trabalha numa empresa que tem mais de 10 pessoas, acho que já tomou um susto de descobrir que o cara é São Paulino. E não sabia. Não fazia ideia. Verdade. Né? Essa Copa do Brasil desse ano deve ter revelado segredo aí que tirou do arco da velha. O nego não fazia ideia. São Paulo dobrou de torcedor, né? Ah. Depois dessa Copa do Brasil aí, todo mundo... Olha, isso chega a me dar raiva, porque eu não aceito o cara vir só na boa. Assim, Não, sim. né? Eles não tiveram muitas boas nos últimos anos, né? Então tiveram que ficar bem escondidinhos mesmo. Premissa que eu falo. Uma das coisas, assim, eu aceito a nossa rivalidade, mas eu não consigo ficar feliz com a queda do Santos. Porque, como apaixonado pelo futebol, eu acho que todo mundo que ama esse esporte deve muito ao Santos. O Santos pegou um produto que já existia e estava só esperando transformar, elevar ele de patamar, né? Então, quando a gente recebe essa dádiva de Deus chamada Pelé, para mim não é o maior jogador de todos os tempos, é o maior atleta, é o maior ser humano praticante de esporte da eternidade. Nunca vai existir ninguém próximo do Pelé. Fazer com um esporte o que ele fez. Então, assim, eu digo que só existem 2 gigantes no futebol brasileiro. Gigantes, não tô falando grandes. Tem muitos times grandes no futebol brasileiro, mas gigantes, só Palmeiras e Santos. Olha pra nossa história. Qual é o hiato que a gente teve? 10 anos? A fila principal foi 16, 17 ali, né? Mas sempre disputando. Sim. Sempre marcando a história do futebol. 2 academias. Ou 3. Ou 4. Ou 4. Se a gente for... Parmalat. Aí todo mundo fala, Parmalat, pode falar da Parmalat, morde a testa, morde as costas. Porque foi um time pra quê? Pra fazer o que esse time tá fazendo agora. Sim. Desde 2015, pergunta pro teu amigo que torce pra outro time. Você torceu mais pro seu time ou você torceu mais contra o Palmeiras? Sim. Desde 2015, o esporte favorito desses caras é torcer contra o Palmeiras. Nossa, é demais, hein? E olha na história, quantas vezes a gente teve isso? Sim. As 5 coroas, o primeiro campeão mundial, amigo. Fale o que quiser, seu avô, seu bisavô estava... Tá aí. Eles estavam lá, talvez eles estavam lá esperando o Palmeiras em uma das estações ferroviárias. Sim. Milhão de pessoas esperando o Palmeiras para ver o orgulho do brasileiro ser Para o reerguido Brasil, depois todo de mundo 50. torceu pro Palmeiras na época, rivais, todo mundo, cariocas que tinha essa rivalidade com o Paulista, todo mundo torceu pro Palmeiras, representou como se fosse o Brasil pra vingar a Copa de Coisa 50. que não existe hoje. Que o Brasil tinha perdido a Copa de 50. Exato, né? exato. Foi meio que uma vingança ali. Eu conheço um engenheiro tradicionalíssimo que era de uma família mais abastada da cidade e ele morava na 9 de Julho, quando a 9 de Julho era sinônimo de pompa e circunstância, né? Nobreza. Ele falou que ouviu esse jogo da final Palmeiras e Juventus no rádio do carro do avô dele. Ele ouviu. Santista, ele ouviu. Todo mundo que tinha condições, ele disse, e gostava de futebol, estava ouvindo esse jogo. Pode, chora, diz, chama de fax, chama do que quiser. A FIFA já cansou de reconhecer, desconhecer. Se a gente pegar de print e imprimir todos os prints das vezes que a FIFA nos deu os parabéns por ter ganho o primeiro campeonato nesse formato, etc., dá pra encher uma gaveta. Mas te incomoda isso?
A mim? É. Muito pelo Mundial, não tem mundial, não tem mundial. Te incomoda, não. É um atestado de que eles estão... A gente tá muito acima de todo mundo, né? É um Cara, atestado. Você quer me deixar feliz? Você quer me deixar feliz? Não tem mundial. Passa recibo. Porque não tem mais o que falar. Passa recibo. Me deixa feliz. Não, me dá essa graça. Você torce para outro time, passa o recibo. Assim que a gente ganha, fala. Não tem só mundial. falta isso, né? Não tem mundial. Fala fax, fala do fax, fala. Fala da Parmalat, fala da Crefisa, Agora fala. você pode falar com ou sem fax. Hã? Porque Com ou sem fax? Sem Porque agora fax o a gente é o Palmeiras- maior campeão brasileiro até sem fax. E sem fax... De 71 pra cá a gente já é o maior Fax é campeão. maneira de falar, não tô falando que a gente ganhou por conta de fax. Sim, mas é o que a gente dizem, pode né? falar, com ou sem unificação. Olha, Pode escolher. eu torço muito. Eu? Você tá falando pra eu escolher? Ou você tá falando... Ah, não, falar pro rivais, rival. pros Não, rivais. claro, exato. Pode falar pro rival. Provocação, exatamente. Exato, Eu torço pra daqui a alguns bons anos o pessoal olhar pra trás e ver que a gente ganhou 2 Libertadores no mesmo ano e achar estranho. Não, Nossa, igual 50 falam do anos vai ter brasileiro. isso daí. Tomara, Pode ter certeza. tomara que tenha. Tomara Vai que, ter. tomara que meu neto esteja rindo muito disso. Sabe? É desconhecer a história, né? É desconhecer a história. Deixa o cara. Ele não usufruiu desse prazer que é o futebol. Eu digo muito simples. A comparação é muito simples. Quando o Palmeiras ganhou o Mundial de 1951, a mídia, inclusive internacional, reconheceu isso. O Brasil inteiro reconheceu isso. Os torcedores de outros times reconheceram e aplaudiram isso. Quando o Gambá ganhou aquele torneio de verão de 2000, outro dia, todo mundo saiu com aquela coisa. Isso aí valeu? As cenas do Beckham e o Roberto Carlos com sacolas de compra passeando pelo Rio de Janeiro depois do jogo, no dia do jogo, enquanto os times brasileiros treinavam, o Real Madrid fazia turismo no Cristo Redentor. O que você prefere? Pode questionar, não precisa aparecer lá na FIFA, não. Eu sei que as pessoas viveram aquilo. Diferentemente desse torneio de verão, que não parece aqueles torneios quando a gente acordava de manhã pra assistir o futebol de areia? Lembra do Júnior Negão, Juninho, Foi um Jorginho? torneio experimental, de fato. Foi experimental. Tipo, tem essas Florida Cup hoje em dia, né? Uma coisa que junta uns times europeus, junta uma bagunça lá, ninguém liga muito, não. As coisas Vender que- camisa pros Enzos e pras Valentinas. É assim, é isso, é um produto que não significou porcaria nenhuma, né? Pode, fala que tá na FIFA lá. Eu tenho tanta coisa pra falar da FIFA. É, né? A FIFA é um exemplo de honestidade. É, a CBF não é? É. A CBF não é um padrão, não é o arauto do futebol brasileiro? Engraçado que justamente esse time da Zona Leste aí, ele só passou a ganhar alguma coisa o dia que a CBF passou a existir, né? 1990. De verdade. Antes disso, quem era esse time? E depois recorte do VAR importante. não ganharam mais nada. Depois que criaram O VAR fez com que o Corinthians novamente fosse esquecido. Estão na fila até O agora. VAR é o maior reforço do Palmeiras. Foi. Cara, a gente tava falando isso aqui. Depois que o VAR foi implementado, o Palmeiras começou Parou a ganhar de ser tudo. roubado e o Parou de ser Corinthians parou de roubado, ganhar roubado. E o engraçado é que a gente começa tomando um puta susto baita susto do VAR, porque a gente começa com aquele jogo que o Daverson abre o placar contra o Boca Juniors, na semifinal com o Filipão. Uhum. É o Daverson ou é o Bruno Henrique? Acho que é o Bruno Henrique. É o Bruno Henrique. O Daverson estava impedido. Isso, é. Justamente. A gente comemorou lá e deu aquela brochada monstra com o VAR, né? Já Com o tomamos VAR. susto. Falando assim, nossa, o VAR vai vir pra fazer isso? É. E no ano seguinte já mostrou o contrário, né? Que acabou aquela época de argentino passar Libertadores na mão grande. Vê, né? Acabou, isso acabou. 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 Vai ser no futebol ou no azar. Quem ganhou, ganhou. Exato. Agora... Agora vai ter é que na jogar bola. bola. Vai E ter o que... Palmeiras joga bola, né? Esse Palmeiras de Abel Ferreira joga bola. Sim. Esse Palmeiras Mesmo assim, joga o foi esporte futebol. De fato, não é mais... O Palmeiras não ganha mais as coisas na sorte. Não, A partir de agora. esse tempo passou. Mas uma pena que não passou do Boca. Eu fiquei muito sentido, porque É. o Palmeiras tinha um time bem superior ao do Boca, e mesmo com o pior Boca da história, não conseguiu passar. Talvez pelo fato De do Boca 2023, tá ser um falando? bicho papão, sim. Porque ele abriu falando de 2018 do VAR, De né? 2023. né? Não, esse Boca, um dos piores Bocas da história e conseguiu nos eliminar de 2023. Mas é um aprendizado importante.
Agora ele não vai estar em 2024, viu? Graças a Deus. Agora pode ser tetra. Merecido, Pelo amor de merecido. Deus. Praga. Assim, eu não vejo... Não há benefício em ser eliminado de uma Libertadores pelo Boca, assim como não há benefício em Tem ser... o benefício de ser campeão brasileiro. Pode Mas ser. acabou ajudando. Eu não vejo como benefício, eu não consigo ver. Assim como rebaixamento, eu não vejo absolutamente nada de positivo. Fideliza, aprende com a dor, etc. Beleza, mas tem outros jeitos de fazer isso. Também acho. Não precisa, não precisa chegar... Eu não romantizo um rebaixamento. Né, não dá. Eu sei o que eu chorei, a primeira Nossa, rebaixamento. eu chorei também. Eu sei. Chorei bastante. Né, o que eu era moleque, o que eu não me conformava com aquilo. Sim. Mas, enfim. Agora, se tem um aprendizado interessante dessa derrota pro Boca, é o seguinte. Mesmo o time mais preparado do mundo pode tropeçar no acaso. Sim. Pode tropeçar no acaso. Trupicou no Boca Juniors. Não foi futebol que tirou o Palmeiras A chimba deles ainda deu certo. Assim como eu também acho que não foi futebol os 4-3 contra o Botafogo. Aquela virada não se explica com tática, com anímico, Não, aquilo é uma coisa que é transcendental. Tanto que é uma coisa que não acontece sempre. Não, aquilo é sobrenatural. Nem dá pra comparar com os 3-1 que tava contra o Grêmio, o Grêmio virou, também não é parecido. Não é. Não é, porque o Botafogo podia ter terminado aquele primeiro tempo com 5-0, assim, ó, brincando. Sim. Podia ter feito 4-1. E teve o pênalti lá do Tiquinho, né? Tudo isso. Sim. Né? Não dá pra comparar. Mas olha, eu só queria fazer uma premissa antes da... A gente já começou embalado, né? Mas eu queria que essa premissa fosse a primeira. Se eu sou palmeirense daquele estilo, eu queria deixar isso bem claro, que não admito falar mal do Abel Ferreira. Então, se eu deixar um aviso só pra vocês. Hoje ninguém fala mal do homem. Eu falo. Ninguém. Abel Ferreira, mas eu comecei só porque ele é o que tá mais em evidência agora, mas... Só louco fala mal, enfim. São Marcos, Também só louco. Ou quem é fanático por política. seu Ademir Divino da Guia, Esse aí não tem como. Grande. Arce Inusitado esse nome. e Paulo Nobre. Quero que você explique o Arce, mas tudo bem. O Arce, ele é um... inusitado, né? O Arce Não ele que ele não foi um grande jogador, Não. tá? Mas ele é um não tá no bibelô. patamar desses caras. Bibelô? o Arce... Como assim? O Arce, tipo... Quando vocês jogavam bola, não tinha aquele molequinho da turma que, assim, ele não é que ele era bom, não era nada, mas ele era o gente boa, ele era o molequinho, ele era o mais novo, o pivete, que vocês sempre queriam pôr ele no time, queriam... Carismático. que ele metesse um gol ali, Você etc. fica feliz por ele. Não é? Na hora que ele fala assim, ó, quem fizer o último gol tá valendo, ganhou. Você queria que ele fizesse, inclusive, ali, né? Aí, de repente, o fominha do time fazia gol, você ficava possesso da vida com o cara. É pra deixar o pivete aqui fazer. O Arce é um pivete da pelada. Ok. Olha, essa pra mim é Entendemos. novidade. Cara, o Arce, ele é... Eu não sei, cara, de todo... Eu posso explicar qualquer um. O Arce, futebol... Mas você já gostava dele antes no Grêmio? Não. Você não lembra Não, dele? é Ele no- fez palmeirense chorar no Grêmio. Ele fez. Ele, Paulo Nunes e Felipão também. Eliminou na Libertadores. Por exemplo, na prateleira de baixo, tá o Filipão, tá o Alex, tá o Leão e o Edmundo. Esses caras deveriam estar na prateleira de cima pra mim. Eles são muito, 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 muito ídolo. Só que esses caras já fizeram a gente chorar demais, né? Ah, entendi. Então você tem esse critério. Tem. O seu Filipão, escolarismo, né? Pô, eu sentia... Ele era quase um segundo pai pra mim, né? Sim. Mas não dá, velho. O cara fez o cara pega a gente, é difícil, né, velho? Quando a gente joga contra ele. Tá louco. Acho que a gente não tem uma grande vitória contra o Filipão, tem? No ano passado o Palmeiras passou do Atlético Mineiro, né? Mas o Filipão tinha acabado de chegar também. Tinha acabado de chegar. Se fosse um pouco mais não pra era frente... o Filipão ali. Se fosse não um pouco tinha mais cara pra dele, frente, o Palmeiras teria sido eliminado de novo. A gente Naquela Pro Filipão. transição com o De Filipão. O Palmeiras deu sorte de ter pego no comecinho do trabalho do Felipão. Não ali, é o que ele não Felipão. conseguiu fazer muita coisa. Ele demorou 9 jogos pra engrenar, né? E fez do Atlético Mas depois Mineiro o que engrena, melhor time do acabou. retorno. Líder do retorno. Depois que arrumar a casa, acabou. Não tem pra ninguém. Esse é o ultrapassado, é o cara que não sabe nada de Esse bola. cara precisa ser estudado. Ele precisa ser Eu estudado. sou muito fã dele por isso. Ele resistiu aos novos tempos e dando aula de gestão de pessoas. Isso. Porque assim, ó, ele chegou a ficar ultrapassado. Ele chegou. Quando? Temos que dizer, ele chegou a ficar ultrapassado. Ali, o 7-1, eu não coloco a culpa nele. Ah, não dá, né? Não Mas coloco. o 7-1 Tinha 11 também... jogadores em campo. Não, né? não é isso, mas O antes 7-1 mesmo... também não é futebol, é uma coisa que ninguém explica muito também. É meio 4-3 que você falou, é uma coisa meio aleatória, assim. Mas, enfim, perdeu. eu acho que também. menos. É. Eu acho que o 4-1 tem um pouco mais de explicação. O 7-1 tem um pouco mais de explicação.
Porque é o momento, é o ápice, assim, eu digo, é o momento simbólico pra gente entender que o Brasil ficou pra trás. Entendi. Porque a gente pratica outro esporte hoje em dia. Uhum. Não é mais aquele futebol. O Brasil é da época daquele futebol em que o jogador recebia a bola, pensava e fazia algo cerebral. Perfeito? Hoje é outro esporte. Cara, vocês já viram os bastidores de como é tratado o jogador, a fisiologia do jogador? A questão física dele e tudo. Vocês já tiveram oportunidade de ver um vestiário logo que os caras saem do campo? É louco. Um atleta é uma máquina. É. Ele eu lembro do Zico há uns 6, 7 anos falando da comparação. Ele falou assim, o cara que mais corria no meu tempo, corria 3 quilômetros, 4, 5 quilômetros. Mano, o ganso que não corre é 8 quilômetros e meio por aí. A gente corre 12. É outro esporte. É outro. Sim. O Bruno Formiga, eu admiro muito esse cara. Muito. Também. Esse cara é muito bom, muito estudioso. Ele tava falando que, não, eu fico nervoso com essa comparação do futebol moderno com antigamente. Não, os jogadores jogam muita bola hoje porque joga com o cara fungando. Joga muito outro esporte. Não futebol. Cara, lembra o que você via de futebol? De beleza plástica, técnica, pensada, etc. Não é esse mesmo esporte. Tanto que hoje tem jogos que são difíceis de assistir, cara. Muito difícil. Sim. Pode ter menos falta, pode ser mais corrida, etc. Mas é enfadonho, né? Não tem aquele elemento que te... Por exemplo, o cara da minha geração, que eu vi do Palmeiras, pra mim não é o Djalminha, cara. É o Alex. Que chamavam ele de sonâmbulo. Olha, chamavam ele de... Chamavam... Alex Sotan, né? Alex Sotan. Bem lembrado, o cara dormia. Cara, que gênio que é esse Alex. Sim. Eu falo, pode me jogar esse copo na cabeça, não tem importância. Eu falo pra quem quiser ouvir. Ai, meu Deus. Eu não vi Não viu? o Messi fazendo coisas que eu vi o Alex fazer. Não fez. De genialidade, de enxergar lá na frente... Peraí. Peraí. O que você falou? Repete pra... Eu não vi... Entender. Assim, o Messi teve... Deixa eu ver se eu entendi direito. O Messi fez coisas absurdas. Quase entra na prateleira dos deuses do futebol. Quase. Fica batendo ali na porta. Mas, se você pegar questão de genialidade, eu não vi ele fazendo certas coisas que eu vi o Alex fazer. Tira o copo dele, André Salem, que o cara tá ficando louco aqui no programa, meu E Deus. tem outros. Mas o Alex não jogaria hoje em dia, eu acho. Você acha que... Não. Igual você falou que futebol... O Ganso joga? Mas joga... Eu não consigo fazer essa comparação, cara. Porque é o seguinte, teve uma postagem do fisiologista do Palmeiras uma vez. Ele pegou um lance do Dudu contra o São Paulo, 2016. O cara dá uma prensada no Dudu. E o fotógrafo do Palmeiras pegou o exato momento. Eu não vi isso, não. Ele tá dobrando a perna, assim, ó. Nem falta foi. E o fisiologista fez questão de dizer isso. Nem falta foi o lance. Mas é um encontrão entre os dois. Cara, a musculatura da perna do Dudu é impressionante. Você vê a musculatura ali daquilo. É o preparo que o futebol dá hoje. Se isso fosse feito num jogador nos anos 90, esse cara tinha rompido todos os ligamentos. Talvez ele não voltava mais pro futebol. O Abel Ferreira encerrou a carreira dele por causa de uma contusão assim. Foi. Talvez ele não voltasse mais pro futebol. Hoje você oferece um preparo pra esses caras que possibilita que coisa pior do que aquele lance ali, o cara volte rápido. Cara, o Tiquinho não foi rompimento, não rompeu o ligamento também? Não sei. Né? O Tiquinho voltou pro campeonato, cara. A estrela do Atlético Paranaense, Vitor Roque, voltou pro campeonato. Cara, tipo de contusão... Muito sério. Que quando eu comecei a ver futebol, o cara podia ficar 2 anos fora do futebol. Sim. Então, eu não sei o que a fisiologia hoje, o que a prática do futebol daria para um Alex. Não sei se ele aguentaria, se o corpo estouraria. O Ronaldo já falou... E hoje cobra mais intensidade, né? E o Alex talvez não tinha tanta, né? Se pros anos 90 ele já era chamado de sono, imagina pra hoje em dia que o futebol é mais intenso. Mas eu não sei, óbvio que ele também ia evoluir junto com as coisas, né? Mas você se lembra que ele conseguiu trazer excelentes lampejos de genialidade com os 2 joelhos estourados agora nessa reta final da carreira dele pro Curitiba? Pro Curitiba, sim.
O Alex era capaz de fazer golaço de rebote. Tem um gol dele que eu mostrei para um amigo Tricas meu, um gol contra os Tricas lá em Curitiba, que ele arma a jogada pro lateral esquerdo e ele praticamente dribla a marcação sem a bola. Ele vai pro único ponto vazio. O cara chuta cruzado, eu acho que ainda era o Rogério Ceni. Em 2000 e... Eu não sei se era 2015 ou 2016. 2015 era o Ceni ainda. Foi Eu acho que era o Ceni. O cara bate cruzado, o Rogério Ceni bate roupa, ele tá ali pra receber a bola. Eu não sei, é claro que o meu olhar tá voltado pro Alex, pela paixão que eu tenho dele, assim, mas eu olho pra aquilo e vejo a genialidade do cara. De enxergar o futebol 3D mesmo. A visão do cara é impressionante. De maneira privilegiada. É absurdo o que ele fazia. É absurdo. Tanto que meio como o Alex é difícil hoje. A gente tem o Veiga no Palmeiras, mas o Veiga... O Ganso talvez é o último 10 que fala, né? né? Mas o Ganso não consegue mais render, assim. Não... A gente tem que parar, assim, e dar os louros, por exemplo, pro Veiga e dizer que o Veiga é maior do que o Alex no Palmeiras. Talvez ele só esteja abaixo do Ademir da Guia. Em questão de títulos. Acho que questão de títulos é o maior, né? Não fala em números, mas em representatividade. Perfeito. Representatividade nos títulos. Eu acho que ele só tá abaixo do Ademir da Guia. Só que... Protagonismo, né? Protagonismo. Só que ele nunca vai causar numa criança o que o Alex causou nas crianças da minha idade. Sim, isso sem dúvida. Vocês já ouviram um documentário lá que o Neymar fala sobre o Alex? Uma entrevista? Sim, eu já vi. É isso. O Neymar falou que ele se tornou palmeirense, ele ia pra rua... Neymar é palmeirense, viu, galera? Palmeirense. Da boca dele, não é alguém que contou. Não, ele ia pra rua e falava que ele era o Alex. E aí ia brincar no gol, ele era o São Marcos. Ele falando do Evair já também. Do Evair. É a inspiração dele, acho que no ataque era o Evair. É isso, cara. Me arrepia. É porque eu levo pra minha vida. E os amigos que eu vi. É aquele jogador que é mais do que ser campeão, mais do que entregar. É aquele cara que joga nas crianças um reflexo. Então, por exemplo, eu sinto muita pena do Neymar. De tudo que ele jogou fora. Porque pra mim ia ser o brasileiro ali pra competir com os maiores de todos os tempos, né? E ele jogou tudo isso fora. Sim. E ele causa nas crianças, nos adolescentes... Cara, eu dou aula pro ensino médio. O Neymar é quase o concurso entre a molecada. Ainda é? Ainda é. Se você sair da bolha da internet, você vai ver que nas ruas os caras amam o Neymar, velho. Eu também achava que não. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom e ruim, porque ele é a representatividade de uma geração descompromissada. Sim. Infelizmente. Sim. Porque é um gênio. Não, eu vi poucos fazerem o que o Neymar faz. Gênio. É genial mesmo. Gênio. É jogador para todas as eras. Ele seria um grande jogador em toda... Acho ele mais gênio que o Messi. Vixe. Meu Deus. O cara odeia o Messi. Ele não é comprometido. O que o Messi fez pra você? Não, é porque eu tô usando o expoente desse tempo. É exatamente o contrário. Eu estou dizendo que o Messi é um fora da caixinha. Todos os outros estão na caixinha, ele tá fora. O Cristiano Ronaldo deveria ser o exemplo pra meninada. Porque ele é a vitória do trabalho. Sim. Ele é o triunfo do trabalho. Ele é um cara, assim, pra ser invejado não no futebol, na vida. Na vida. Fonte de inspiração, né? Fonte de inspiração. Ele é o triunfo do trabalho. Esses coaches aí da vida deveriam valorizar muito o Ronaldo. Sim. Né? Se tem um cara pra você demonstrar, olha, meu filho, trabalho funciona, pega o Cristiano Ronaldo. Ele tem muitas habilidades próprias dele, mas ele é um cara construído. O Messi é daquelas joias brutas que de repente brotam do chão. Só que se você levar pro patamar mais amplo, tirar desses cabeças de bagre contemporâneos, não dá. Não desce pro play. Sim. Não desce. Eu, por exemplo, eu comecei apaixonado pelo Edmundo, né? No futebol, minha primeira paixão é o Edmundo, né? Tava falando pra vocês aqui antes. Eu olho pra minha infância, o que eu lembro? Eu falo do Edmundo, me vem um cheiro de pólvora no nariz. Era dar voltas na avenida de Salles Oliveira, minha cidadezinha, Natal. Legal. Em cima de um caminhão e os fogos de artifício, né? E a gente gritando, uau, 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 Edmundo é um animal. De novo, me arrepia.
né? Sim. Eu lembro, aí eu sinto, logo eu já sinto o calor do meu pai me abraçando aqui, Edmundo Animal, depois me colocando aqui em cima. Então, olha o que o Edmundo fez pra mim, pra minha infância. Me deu mais afinidade do que eu já tinha com o meu pai. Te né? aproximou. Me aproximou. Então, o Edmundo tem o cheiro da pólvora, tem o cheiro... Eu falo Edmundo, cheiro da pólvora, cheiro do meu pai, né? A visão da avenida cheia de gente, os fogos de artifício, Memória etc. afetiva muito forte, né? Pelo amor de Deus, o Edmundo... Olha quanta maluquice o Edmundo fez com a vida dele e eu não consigo enxergar isso. Então, mas é aí que eu vou te perguntar. Você não acha que o Edmundo, por exemplo, e até o Neymar, esses caras marcam mais porque eles são mais bad boys? Eu sinto que a gente acaba tendo essa identificação. A gente já falou em episódio sobre do Edmundo e eu falei que eu tenho o Edmundo mais como ídolo muito por esse lado bad boy dele. É que o Edmundo, ele é o bad boy, mas o Neymar, eu acho que ele é mais visto como descompromissado. Pode ser. Mas é que o Neymar tem questões políticas ali, a gente sabe como que é o mundo de hoje, né? Se você declarar voto pra um, a outra metade te odeia até o fim da vida. Você pode fazer gol em Copa do Mundo, que não vai mudar nada. A gente sabe como que é o mundo de hoje em dia. O Neymar, ele sofre... Não tem como alguém dar hate no Neymar se não for por política, na minha visão. Pela bola que ele tá jogando, tem. O descompromisso dele. Não, ok. Mas é muito desproporcional, eu acho. Mas enfim, eu acho que, igual você falou do Veiga, por exemplo, que o Veiga, ele não cria essa identificação. Porque o Veiga, ele é bonzinho, né? O Veiga, ele é o certinho, ele é o bonzinho. É um genro que toda mãe gostaria de E ele é muito decisivo, é o que você lembrou. Ele é um cara muito protagonista nos títulos. Só que hoje eu vi uma foto. Marca. Eu vi um videozinho. Eu nem cliquei pra ver, mas o Veiga já figura nas fofocas. Agora vai virar ídolo. É por conta da relação que ele com o fez? Luan Santana, né? Ele é. A irmã do Luan Santana. Ele ainda tem relação com. Bom, enfim. Eu não sei se tem. Mas é por conta disso, ele é mais boa pinta, né? Bonito. Um jogador mais bonitão. Então ele tem essa penetração, ele perpassa, ele fura essa bolha por conta disso. Mas enfim, quando muito legal você falar do Edmundo e do Neymar. São situações distintas pelo seguinte. Essa geração gosta de coisas diferentes da geração que viu o Edmundo, tá? Então, essa geração gosta da ostentação, é a geração do Instagram, a rede da inveja, a rede do ciúme. Eles gostam de ostentar, eles gostam de palco, não de bastidor, essa geração. Então, o Neymar é o rei disso, né? Porque se ele não joga toda a bola que ele poderia jogar, mas ele comenta Malhação, ele aparece no programa, enfim, ele é o moleque da molecada. Sim. O Edmundo é o bad boy. E com certeza o bad boy rouba o coração de muita gente. Opa. Só que vou te falar, a grande parcela que ama o Edmundo não é por ele ser bad boy, mas é o cara que não sabe perder. E palmeirense não sabe e não quer aprender a perder. Eu odeio esse negócio, tem que saber perder. Saber perder o Katsu. Saber perder? Você tem que gostar de perder? Não. Não, você tem que saber que a derrota faz parte. É aceitar a derrota. Não querer quebrar tudo, é aceitar a derrota. Saber perder. Se conformar com a derrota. Enquanto tem jogo, você não sabe perder. Cara, eu lembro do Edmundo. Esse Palmeiras é isso, né? Eu lembro do Edmundo caindo com o Vasco. Foi o último ano dele. 2000, Foi o 2008. primeiro rebaixamento do Vasco. 2008. Primeiro. Quantos já foram mesmo? 5, né, parece. Cara, o Edmundo pegava a bola, ele parecia o Maradona. Ele driblava 5, 6, ele corria, ele vinha buscar a bola no pé do zagueiro. Ele não aceitava perder. Sim. E era esse Edmundo, ele era imaturo no Palmeiras, então ele usou isso de muitas formas erradas naquela época, né? Ele queria brilhar mais do que o resto do elenco. Sim. Mas o torcedor já via que o cara rangia os dentes, seu sangue nos olhos, Ele era sabe? muito competitivo, sempre foi. Não, Isso isso destacou ele demais. Cristiano Ronaldo é assim. Cristiano Ronaldo também. Também é um cara O Cristiano Ronaldo é assim. É. Então, é assim. Mas eu acho que a mídia marca também. Por exemplo, muita gente fala que o Rivaldo foi o melhor jogador do Brasil na Copa de 2002. Mas ele não tem Foi. tanta mídia, o Rivaldo, porque ele é mais bonzinho, é o certinho ali, é o cara da igreja, não sei o quê. É. Não aparecia em propaganda de cerveja. Enquanto o Ronaldinho teve muito mais destaque, mas talvez nem jogou tanto, mas assim... São os caras mais baladeiros, mais bad boy, polêmico, né? Messi é uma polêmica. Eu acho que marca mais, sei lá. Marca. Acho que é meio... Sim. Backstreet Boys do futebol. Backstreet Boys do futebol, exatamente. Mas é meio inconsciente. Até o Marcos, por exemplo, ele é muito o goleiro, né? Ele é muito marcado pelas declarações, pela, né, uma coisa aqui ali que ele falou, mesmo. que ele fez.
Porque se você for analisar, ele, como titular, ele não ganhou tanto título pelo Palmeiras. Ele jogou Ele muito pouco, vivia né? muito machucado, Marcos. Mas a gente tem muita essa idolatria. Eu também amo o Marcos, e você também já falou aqui. Muito pelo personagem Marcos. Acho que o personagem Marcos talvez transcende o goleiro Marcos, né? Eu acho. É. E talvez o Everton seja até mais goleiro, ganhou mais que o Marcos, sei lá, não sei, mas o Everton é o bonzinho, e o Marcos vai ser mais ídolo, não tem como. O Marcos é o Marcos, pô, é um personagem, né? É a primeira Everton Libertadores. É dessa geração de jogadores pasteurizados. As respostas são sempre as mesmas, tudo igual. Perdeu essa E olha que os jogadores espontaneidade, né? Os jogadores deste Palmeiras dão entrevistas muito mais interessantes. São muito mais inteligentes do que os jogadores costumam ser. Esse é outro trunfo do Abel Ferreira. Então, deixa eu já pular lá pro Abel Ferreira, que é uma questão que eu queria falar. O Abel... Depois eu quero que você fale da sua experiência com o Abel Ferreira. Que Sim. Você tá falando em off, então... Sim. A gente vai chegar nessa... O homem, então, ficou cara a cara com o Abel. Vixe. Bambiou as pernas. Abel Fernando Ferreira Moreira, quando ele veio pra cá, pra começo de conversa, ele já rompe as estruturas, porque ele chega aqui falando de Palmeiras histórico. Sim. Ele não chega falando deste Palmeiras. Sim. Ele chega falando do Palmeiras histórico. Para começo de conversa, ele mostra conhecimento. E aí depois, cara, ele vai defendendo o Palmeiras de uma tal maneira que, enquanto ele tá trabalhando uma estrutura, uma identidade atual do Palmeiras, ele vai ressaltando tudo aquilo que o Palmeiras é. E sempre foi, né? E o que ele faz com os jogadores, pra mim, é absurdo. É absurdo. Tem vídeo da TV Palmeiras em que eles botam lá o Rony e o Veiga, por exemplo. Gente, desculpa, não é preconceito, é constatação muito simples. O Veiga teve mais instrução do que o Rony na vida. Sim. Ele teve mais estudo do que o Rony. Sim. Você vê duas realidades muito distintas, né? O Rony mesmo já falou. O Rony já comeu sopa de papel, gente. Passou fome, né? Pelo amor de Deus. Sim. Pelo amor de Deus. O Rony, o que ele entrega, ele dá o sangue dele por conta disso. Ele sabe de onde ele veio, né? Mas em termos de formação intelectual, há uma diferença. Sim. E ele bota os dois pra explicar tática. Você vê os jogadores do Palmeiras replicando as coisas. Vocês, assim como eu, assistem todas as entrevistas do Abel do começo ao fim? Sim, senhor. Passamos todos os nossos pós-jogos. Faz no pós-jogo. Todas as entrevistas do Abel eu assisto do começo ao fim, né? Tanto que eu vejo, às vezes, os repórteres lá fazendo umas perguntas que dá vontade de jogar uma chinela, porque o cara não escutou. Se ele escutasse 3 entrevistas do Abel, ele não fazia aquela pergunta. Muitas vezes a gente vê isso. Né? Mas, enfim. Muitas vezes. O Abel, ele sempre traz um contexto, ele traz de volta alguma coisa do passado, ele tem uma linearidade, enfim. E ele consegue transmitir isso para os jogadores, velho. Você vê as palavras do Abel ecoando na boca dos jogadores nas entrevistas. Sim. Você vê os jogadores sabendo por que do posicionamento, por que do treino, por que da falta, por que disso, por que daquilo. Tudo tem uma explicação, é absurdo. O Everton cair para fazer um tempinho lá, porque o jogador tem que trocar a chuteira e o Castanheira tem que realinhar um posicionamento de ataque. Cara, às vezes eu tenho a impressão de que o Palmeiras não fura uma bola sem que isso não tenha uma motivação, cara. É incrível. Parece que tudo é extremamente treinado, né? Tudo friamente calculado, como diria o Chapolin Colorado. E quando a gente vê isso na boca do jogador de futebol, repito, não tem instrução. Quando a gente vê isso na boca do jogador, aí eu fico abismado. Aí eu fico abismado. Como é possível? Isso é gestão de pessoas. Sim. O Brasil teve aquela coisa, né? A Escola Gaúcha de Futebol, ela ganhou o Brasil porque era o seguinte. O Brasil perdeu 82, tendo o time mais brilhante, plástico, artístico, genial, que já se montou na história da humanidade. Sim. Nem o Santos do Pelé, do goleiro ao atacante, era tão genial quanto a seleção de 82 do Tele Santana. E o Brasil perdeu a Copa. Muita gente sente até hoje essa derrota, né? Eu cresci com meu pai falando, o Dunga teria resolvido aquela seleção. Ali ficou claro que não é só talento, né? Não é só talento. Precisava ter o carregador de piano, precisava ter o Dunga, o Galeano. Minha seleção tem Galeano. Volante, né? A importância do volante. A importância do carregador de piano. O cara que vai dar uma bordoada no Paulo Rossi. Quem faz o trabalho sujo. Ou no Graziani. Sim.
que eu fornecia o Paulo Rossi. Bom, enfim, o Brasil tomou um banho de água fria com aquilo. 90 toma outro, perdendo da Argentina pela primeira vez numa Copa do Mundo ali, né? Depois, com isso, a escola gaúcha ganha. Por quê? Nós vamos organizar a casinha e deixar nossos craques resolverem lá na frente. Sim. O que o Filipão fez em 2002? Deixou 3 na frente, resto tudo pra marcar. O melhor sistema marcador defensivo que eu já vi numa seleção brasileira, né? Compacto, desde a intermediária ofensiva pra trás, ali totalmente compacto. Aqueles 2 motores de ala, né? Roberto Carlos e Cafu. E 2 gênios ali na frente. O Ronaldinho Gaúcho começando a mostrar sua genialidade, mas ele ainda não era o concurso. Era Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Arrebentando com a Copa do Mundo lá. E o resto era tudo volante, zagueiro e só. Eu falo que sabe um ponto pra mim que marca a derrocada disso? Palmeiras e Flamengo, 3-0 pro Flamengo no Maracanã, do Jorge Jesus contra o Filipão. Ali... Foi o jogo que ele foi demitido, Ele foi demitido, infelizmente. né? É o jogo que marca que morreu aquela escola gaúcha. Não tem mais espaço. Não precisa ser todo mundo dinizismo, de querer sair jogando com a bola desde... Às vezes é suicídio. Às vezes a gente já viu o que é. É, muito suicídio. Não precisa ser esse dinizismo, mas é o futebol total, é mais perto do futebol total do que a escola gaúcha de futebol, né? Não tem aquela de você desassociar em blocos. O Abel Ferreira mostrou, é um time compacto. Todo time defende, todo time ataca. O gol, às vezes, nasce do Everton, gol do Palmeiras. A gente já viu isso. Contra o Grêmio do Renato Gaúcho, por exemplo, começou com o Everton. Mas esse foi só um exemplo mais didático. Mas houve outros gols que o Everton começou com ele, cara. E o Rony? Quanto o Rony é importante pra não tomar gol? Pra não tomar gol. É o primeiro defensor que a gente tem. É o primeiro e um dos melhores. Sim. É o primeiro e um dos melhores. O Rony tem o meu coração. E ele joga muito por isso, não é pela técnica dele. A gente sabe que ele é limitado. O Rony com a bola tem que ser 2 toques. O problema dele é a bola, eu falo isso. O problema dele é a bola. Isso é uma sacanagem muito grande. Mas ele sem a bola é um grande jogador. O que atrapalha o Rony é a bola? É a bola. Não, pelo amor de Deus, nós estamos falando isso brincando, porque... Ou dizem que é um bicanhoto, que eu não concordo. É bico... Eu sou contra isso daí. Pra mim, o Rony é bom. Não, terminantemente. E aí, cara, você falou do quando eu encontrei o Abel. Eu encontrei alguns jogadores do Palmeiras. Lembrando que depois a gente vai falar um pouco do começo da sua carreira também. Por que você tava nesse jogo especificamente? Sim, sim. Mas, assim, os meus maiores ídolos, são esses caras que eu falei ali no começo, eu nunca tive a oportunidade de vê-los, de encontrá-los pessoalmente. E a primeira vez que eu tive isso foi justamente como o Abel. Só que é o seguinte, quando eu entro nos bastidores para fazer um trabalho de jogo, aí eu viro a chave. Aí eu viro a chave mesmo. Porque assim, eu não posso deixar eu continuo sendo palmeirense. Só que eu não posso deixar isso interferir. Sobretudo porque, por exemplo, eu trabalho num jornal regional. E eu estou aqui com as principais funções de informar o pessoal da região de Ribeirão Preto a respeito dos times deles, né? Tem um carinho absurdo pelos 2 de Ribeirão. Pelo Botafogo e pelo Comercial. E estou ali, geralmente, para dar ampla cobertura, em primeiro lugar, para o time da casa, para o time ribeirão pretano. Né? Eu tenho um dever com o pessoal que vai consumir a notícia daqui da região. Então, cara, eu não posso ir lá. Tanto que o último jogo de Botafogo e Palmeiras, 1-0, aquele gol absurdo do Veiga. A grande pauta com os 2 técnicos, nas 2 coletivas, com o Abel Ferreira primeiro e o Paulo Baier depois, a tônica foi praticamente a mesma. O quanto o Botafogo jogou bola aquele jogo. Como parecia que ele já estava em meio de temporada e não no começo. E tava, né? Porque eles já estavam treinando faz tempo. Menos. Não é? Menos, porque times como o Botafogo já talvez não tem mais aquela pegada de outros porque eles anos. Na Série B, né? A Série B termina em dezembro ali. E eles também têm um descanso. Eles não tinham subido da C pra B em 2020 e 2020? Eles tinham... Tinham sim, tinham voltado pra Série B. Eles tinham tido um descanso maior e voltaram em novembro. Ali. Sim, sim. Mas não tem mais aquele preparo de antigamente, né? Ah, não, isso não. Que assim, os caras já estavam voando.
O time é montado em cima da hora. Uhum. O time é montado em cima da hora. Mas, enfim, eu tô ali, então eu tenho que... Essa emoção eu tenho que segurar. Então, por exemplo, eu tenho... A minha vontade, quando eu pudesse ver o Abel Ferreira pela primeira vez, era dar-lhe um abraço. Era esquecer qualquer outra coisa. Não é? Não é tirar uma foto, não. É dar-lhe um abraço. É um cara que vai estar na minha vida para sempre. Sim. Ou então, se fosse como repórter, perguntar alguma coisa do Palmeiras, algum bastidor do Palmeiras, alguma coisa que você, como torcedor, tem a curiosidade, que todo torcedor fala, nossa, eu encontro, eu pergunto isso aqui. Mas você tava lá meio que cobrindo o Botafogo, assim, né? Então você tinha que dar uma satisfação pro torcedor do Botafogo. Assim. E a pergunta, apesar de ser para o Palmeiras, ela faz um anexo com o Botafogo. Resumindo, a pergunta era o seguinte: olha, Abel, você tira tantos aprendizados dos jogos, a gente ouve uma análise tão profunda sua no final de cada jogo. Então, esse jogo aqui, ó, que o Botafogo jogou melhor do que alguns adversários que você pegou na Libertadores, ele te ensinou o quê? A pergunta era isso, né? Porque aí, depois dessa pergunta, inclusive, a tônica foi basicamente essa com o Abel, e depois... E, cara, ele respondeu tudo numa boa. Ele respondeu de boa. Todas as perguntas, ele não se irritou com o fato, ele estava totalmente ciente. Estava no começo da temporada. Também. Mas o Abel é o seguinte também, tem uma coisa. Falando pra vocês, se você assiste as coletivas dele, você vai evitar de falar algumas besteiras. Sim. E fica nítido... Se você prestar atenção, com certeza. Fica nítido que alguns caras lá não conhecem o mínimo dele. E vão lá com um preconceito a respeito dele, faz perguntas idiotas. Principalmente em outro estado, que não, você vê que não acompanha muito, vai aqueles caras gaúchos. Mas em outros estados, isso que eu falo da inteligência emocional do Abel. Repara nas coletivas do Abel fora do estado de São Paulo ou longe da capital São Paulo. Quando ele vê caras novas ali na coletiva. Ele age diferente, porque ele dá uma chance pra pessoa. Ele dá uma chance. Ele não presume a maldade na pergunta da pessoa. Geralmente as respostas tortas é para pessoas que já estão ali na sua 10ª, 20ª entrevista. Já vão mal intencionado ali, né? Ele sabe, né? A gente tá num meio que é complicadíssimo. Comunicação move o mundo. Qual é a moeda mais valorizada do mundo atualmente? A moeda mais valorosa do mundo hoje. Moeda literal? Não é literal. É a informação. Ok. A moeda mais valorizada do mundo é a informação. Informação faz a bolsa cair ou subir. Não é? Sim. Informação privilegiada. Informação. E qual é o veículo que carrega a informação? Qual seria o cartão de crédito da informação? Jornalismo. A comunicação. Jornalismo é só uma fração da comunicação, como todo. Jornalismo, publicidade e por aí vai. A comunicação é o cartão de crédito da informação. Então ela movimenta o dinheiro e o mundo e o poder, a comunicação. E às vezes isso é usado de maneira ardilosa, justamente no entretenimento, na mídia, etc. Então, o cara vai lá muitas vezes para fazer uma entrevista com o Abel com interesses outros. Quais? Muitos. Depende do cara. O cara representa uma empresa para começo de conversa. Se ele tiver um podcast, por exemplo, se ele estiver trabalhando por conta, ele está representando um interesse fidedigno. Porque para mim não existe nada mais democrático do que isso. Você ter o direito de trabalhar e ganhar pelo seu trabalho, né? Seja você uma empresa ou seja você um autônomo. É uma das delícias da democracia é justamente isso. Você poder trabalhar e ser recompensado por isso. Então, nada mais justo. Só que aí todos nós temos o direito de exigir verdade, sinceridade e não hipocrisia. Todos nós temos o direito de dar um bloco na hipocrisia. O Abel é um desses. Ele sabe que o cara lá... Quantas vezes ele já não deu essa cutucada? Que o cara tem um blog pessoal ali com interesses outros. Interesses na política do Palmeiras. Interesses num patrocinador rival do patrocinador do Palmeiras. Interesses no outro time rival que disputa com o Palmeiras. Então você vai ver o cara que vai entrar lá para tentar desmobilizar. Óbvio que vai ter. E não acho que o cara
tenha um caráter duvidoso por conta disso. Ele tá fazendo o trabalho dele. Está defendendo o pão dele, está defendendo a camisa dele. Agora, eu tenho o direito de achar ruim, e o Abel Ferreira muito mais, se o cara for hipócrita. Se ele não for sincero com aquilo. Eu acho que, por exemplo, o futebol caminha para uma transparência total. Transparência total? Não o futebol, a comunicação, a mídia em torno do futebol. Entendi. Então é o seguinte, vai ficar todo mundo ciente que numa mesa de bate-bola vai ter um cara explicitamente flamenguista, um cara explicitamente palmeirense, um cara explicitamente... Isso já tá acontecendo. Um cara que Já seja... sabe quem é quem. Que deixa explícito. Que não fica fingindo, não fica ali divagando, sendo cínico. O cinismo... Mas você acha que enche o saco. precisa? Eu acho. Eu, Felipe, particular, Mas minha aí, opinião. Você não fica condicionado a pensar que o cara tá protegendo A ou B, ou atacando A ou Mas B pra mim, porque ele é X ou ele é Y. se fingir de isento e não é isento na hora de opinar. Pra mim é a pior coisa. Você é casado? Não. Eu sou... Tô quase, hein? Deus quiser. Minha esposa e eu, nós temos a premissa de que não existe meu dinheiro e o dinheiro dela. A casa é uma só. Os filhos são dela e meu. Tudo que tem naquela casa é nosso. Se eu não sei dos gastos que ela anda tendo, eu consigo me planejar? Não dá. Meu planejamento é errado, é mentiroso, é baseado na areia, né? Correto. E vice-versa, Sim. né? Se eu não sei quais são as verdadeiras intenções do cara que tá formando opinião, eu vou escorregar na casca de banana. Eu vou. E aí vamos pensar numa... Vamos furar a bolha? Vamos sair da bolha? Nós estamos vivendo num país que é de uma massa muito grande de desinformados, sem formação, né? Nossa educação é pífia, Sim. né? Educação forma consciência. Informação gera formação, que gera consciência. Essa gente dissimulada engana muita gente. Engana muita gente. Mas aí você tá partindo do pressuposto que o cara que tá ali na bancada, ele quer enganar alguém. E se o cara for de uma índole muito boa e ele está ali apenas analisando, ele pode não estar ali. Existe gente assim. Mas aí ele pode assumir o time. Pode. Não pode não assumir. Se a índole dele é boa, qual seria o problema dele assumir? Vamos supor... É que a gente já conversou com gente aqui que prefere não assumir pra evitar isso. Porque por conta da violência também. Algumas vezes a pessoa prefere se resguardar. Mas a gente tem vários casos, até os palmeirenses, o Mauro Betti, o PVC, o Noriega, o Geódio, são todos palmeirenses que são isentos, assim. Os caras não ficam puxando o saco do Palmeiras. Isso é o que a gente acha. Eles analisam de forma Tem gente que acha que não, que eles puxam o imparcial. saco do Palmeiras. Ah, mas é claro que não Olha, pode. eu invejo Pois é. a mídia gambá. Porque eles têm... Descreva a mídia gambá. Os torcedores do time da Zona Leste que são explícitos Sei. nas mais diferentes mídias. Ok. Eles Neto, são... Chico Craque Lang. Neto. Eles são grandes representantes do time deles. Cara, você pega aquele historiador da ESPN. Como é que ele chama mesmo? O cara do Guia dos Curiosos. É o Celso Zé? Celso Unzetti. Eu invejo. Eu queria um torcedor do Palmeiras igual ele. Desculpa, eu vou fazer essa crítica. Eu achei que a gente ia ter isso num PVC. Ah, é. Mas pra fingir isonomia, os palmeirenses que estão na mídia forçam a barra demais. E saem dizendo, muitas vezes, coisas... Exato. Isso Saem acontece. dizendo coisas Isso acontece. erradas. Ou entram no circo só pra poder mostrar pra plateia que eu não sou isento. Isso sou acontece isento. também. Muito. Isso acontece. Eu herdei isso muito do meu pai. Meu pai também odeia essas coisas, assim, da mídia palmeirense. Porque tem muito desse esforço de agradar os outros. Por exemplo, Davinho. Baita cara da nossa história agora, né? Por conta do título, etc, né? Caiu no gosto nosso. Qual que foi a reta final dele com o Cuiabá?
já falando bem da torcida de tal, da torcida de lá, da torcida de cá, que eu quero ir pra seleção brasileira. O Davinho vai pra seleção brasileira, gente. Eu vou torcer O Rony foi. O Rony foi, né? Vai saber, né? Eu vou torcer pro Fluminense. Não, gente, eu não comparo, pelo amor de Deus. Não, eu vou torcer pro Fluminense pra não desagradar o Diniz, porque eu quero minha chance na seleção brasileira. Começa a jogar pra plateia. O cara tem Será que ele acredita no que ele tá falando? Então, ele tem que entender o nicho dele. Ele é um cara feito pela torcida do Palmeiras. Sim. Sem o Palmeiras, ele não é nada. Eu nunca tinha ouvido falar no Daverson quando o Cuca trouxe ele em 2017. Não conhecia o ele. E duvido que alguém conhecia. Sabe quem era o Daverson antes disso? Algumas pessoas vão conhecer ele. O cara que cuspiu no Godin. Não lembro disso. Num Alavés e Atlético de Madrid. Nem lembrava disso. Eu sabia disso, mas ele era esse polêmico, como sempre foi. Como sempre foi. Sempre foi. Agora, ele E não é por sei... isso que ele é marcante também, eu acho. Marcante, Aí volta o que eu falei lá, né? Folclórico. Folclórico. Ele não é só um bad boy, ele é um folclórico. Sim, é um O personagem. Zeinha da Bahia. É um personagem. É. Piorado, né? Não, pelo amor de Deus, longe do futebol. Não, perdão, longe. Não tem nada a ver com o futebol do Zés da Bahia. Tô falando de termo de folclore. Ah, tá. Só folclore. Só. Nossa senhora. Desculpa, Zeinha. Não tem nada a ver. Mas tem isso, porque, olha, eu conheço, eu já vivi aqui nos bastidores do Santa Cruz uma situação que me deixou enojado. Porque tinha a mídia queria muito escolher histórias em cima do Filipão e do Valdívia. Vocês lembram das polêmicas que tinham na última passagem? E tu é um dos mais palhaços. Hã? E tu é um dos mais E palhaços. tu é um dos mais palhaços, exatamente. Lembra disso? Eu lembro de que vinha pra cá, pra Ribeirão, quase que majoritariamente os caras que eram os setoristas do Palmeiras. E, aliás, não, eram todos que vinham, eram setoristas do Palmeiras e majoritariamente eram palmeirenses. Ou se diziam palmeirenses, esses setoristas. Eu ouvi conversa ali que me noja até hoje. Dos caras arquitetando o que perguntar, em que condição e que hora cada um deles iriam perguntar pra jogar o Filipão contra o Valdívia e o Valdívia contra o Filipão. Nossa, isso acontecia muito, né, cara? Agora, eu ouvi os caras planejando isso. É? Agora, muito simples. Tem cara, inclusive, que hoje tem mídia palmeirense. Uhum. Aqui, por exemplo, a gente. Tem mídia palmeirense assim como essa aqui, né? Claro. Então, hoje se veste de palmeirense convicto, que nunca negou, que não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Será que esse cara teria coragem de contar pra todo mundo o que ele já planejou pra tentar cutucar e tentar prejudicar o ambiente do Palmeiras? Isso é palmeirense? Hã? Isso é palmeirense? Então, isso é palmeirense? Pra mim não é. Gambá de verde, como diriam os... É como Composição. o Abel Ferreira já denunciou várias vezes no coletivo. Cara, isso pra mim não é palmeirense. Então, aí é que eu te digo, assume o time. Joga transparente. Assim Mas como o jornal... Os caras dizem que é palmeirense e fazem isso com o próprio Palmeiras. Aí a gente vai poder ver as intenções, vai poder julgar, vai poder tomar... Por exemplo, eu gosto de me informar de alguns rivais do Palmeiras. Eu vou lá na mídia clubista deles pra consumir. Eu quero ouvir deles. Eu também. Eu quero ouvir deles, porque assim, ó, ninguém vai falar do Rony, do Daverson, ninguém vai falar do Murilo, do Luan, como nós palmeirenses. O palmeirense que é bem informado dos bastidores do time junta os dois universos, a informação e o ambiente, a atmosfera. Daquilo que a torcida tá dizendo, daquilo que tá rolando no meio. Cara, muitas vezes hoje em dia a gente se surpreende, assiste um bate-bola na TV e vê os caras comentando coisas que... Fala, nossa, velho, ele não viu essas coisas no Twitter? Ele não viu que tá rolando isso? Ele não viu esses memes? Ele não viu o que a torcida tá dizendo a respeito desse cara? E não vê. Fora os que comentam o jogo sem ter visto o jogo, né? O cara vê a estatística lá, fala, o Palmeiras deu 20 chutes no gol, foi bem, teve mais posse de bola aqui, o Palmeiras dominou o jogo, mas quem assistiu, o torcedor, sabe que não foi nada disso, né? Que é estatística burra, né? Mas assim, isso tudo vai morrer. Isso tudo vai morrer. Felipe, você é jornalista. A gente apresentou aqui como jornalista. Você tá na TV Clube Band, mas você se tornou jornalista por conta do Palmeiras? O Palmeiras teve algum papel na sua formação? Não.
essa é uma parte que o Palmeiras não tem Você não influência. queria ser jornalista esportivo, Não. por exemplo? Não. Eu sempre quis ser um cara para fazer... Eu tenho esse narcisismo de querer fazer a diferença um dia na minha vida. Uhum. Narcisismo? Não definiria. É um egoísmo, de certa Era um forma. guerreiro, né? Não, você querer fazer a diferença quer dizer que você quer se destacar, de alguma forma. Sim. Então, eu assumo, tem um vício nisso e tem uma virtude. Porque eu escolhi ficar aqui na nossa região. Justamente porque como eu tenho esse sonho de fazer a diferença na vida, eu não acho que você muda o mundo de cima para baixo. Eu digo isso para os alunos. Você muda o mundo a partir do seu quarto. Mude o seu mundo primeiro. Comece Arrume a tua cama. Comece arrumando a tua cama. Diria o Abel Ferreira. Eu estou mudando o mundo com 2 sementes. Com 2 filhos, no momento. Deus quiser que venha mais, mas... Enfim, eu estou fazendo a diferença no mundo. Eu estou passando os meus valores, tudo que eu recebi, do pai, da mãe, para os meus filhos. Então, eu estou fazendo a minha parte para mudar o mundo. As pessoas falam, você não tem... colocar filho nesse mundo? Vai colocar em qual? São os meus filhos que vão mudar. São os meus filhos que vão dizer como o mundo vai ser, né? Sim. São os seus, Eles vão fazer o futuro, o mundo deles. Então, eu fiquei naquele misto entre ser professor, ser jornalista. Hoje, graças a Deus, consigo ser os dois. Mas é questão de oportunidades, né? De não ter que pagar para estudar também, de ter uma formação no que na época era um dos melhores, se não o melhor laboratório de jornalismo que a gente tem no Brasil, equipamentos, poder trabalhar. Desde o 2º ano de faculdade, eu já trabalhava com jornalismo, peguei estágio aqui e acolá para poder aprender. Nunca esportivo? Não, nunca específico. Nunca teve vontade. Nunca teve vontade. Isso é bom, sabia? Porque, assim, no regional, porra, que nem a gente tá falando, a gente já passou da era da informação. A gente entrou na era do empreendedorismo. Não o empreendedorismo aqui, só aqui, tá? Empreender em formação, em desenvolvimento. Já passou da informação. Quem ainda acha que tá na informação já tá superado. Enfim. E tem tanta coisa para você melhorar uma cidade. Se você, num jornal, explica para as pessoas questões burocráticas da política, por exemplo, eu sei que não são todas que vão aprender, mas se um aqui e outro acolá começa a aprender, você muda a realidade da cidade. Se a pessoa entende coisas como licitação, o que é um processo judicial, o que faz uma prefeitura, o que faz uma câmara, o que pode, o que não pode, que burocracia que tem que ser seguida, que respeitos um gestor público precisa ter com o teu dinheiro, esse tipo de coisa muda o mundo a partir da tua cidade, né? E Ribeirão, no caso, é o polo de uma macro-região de no mínimo 90 cidades, no mínimo. Nós estamos falando de 3,5 milhões de habitantes. E aí, hoje, acabou. Sobretudo depois da pandemia, em que a gente começa a utilizar do virtual, a colocar tudo na internet, absolutamente, a gente pega a pessoa da internet e leva para televisão. Isso é plenamente possível. Esse negócio de que vai morrer... O rádio... Quanto tempo que o rádio vai morrer? Não. Estão anunciando a morte do rádio, ó. Muito tempo. Não vai. Veio TV, veio internet, o rádio continua aí. Não vai. Então, eu quero fazer essa diferença. Quero fazer a diferença na vida da Dona Maria, do bairro do Simeone, do bairro do Jardim Nova Aliança. Na vida do Palmeiras, você planeja fazer a diferença também ou não? Eu já faço. Boa. Você faz. Torcedor com essa dignidade, com esse apego, com essa identidade, já faz a diferença. O Palmeiras sobrevive por isso. Sim. Uhum. Quantas camisas eu tenho no meu armário? Quantas? Mas o esporte... Não sei. Sua esposa sabe? Perdi a cor. Ela com certeza. Deve saber. Ela tem sabe. raiva. Ela Se você não sabe, vamos chamar ela. Qual que é o nome dela? Tabata. Próxima vez a gente quer você. pra contar os podres. Contar os podres do Felipe. Ela é uma administradora absurda. Então, assim... Mas o esporte muitas vezes faz diferença também na vida das pessoas, né? Faz. O futebol, ele é principalmente lúdico, cultural e disciplinador. Então, assim, ó, se você joga o futebol, saúde, disciplina,
tática, inteligência, criatividade, tudo isso você ganha com futebol. Se você consome futebol, fala, o que você ganha com isso? Cara, o que eu ganho? Ganho saúde mental. Ou perto, depende. Mas assim, a gente brinca com que é a doença, eu falei que é a doença, mas é o seguinte, cara. O que vai me desestressar de verdade? Cara, eu trabalho quase que 24 horas por... não, quase 24 horas não, porque eu durmo, né? Durmo lá umas 6 horas por dia. Tá Tira isso, eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. Pensando no jornal, pensando nas minhas aulas, pensando nos meus filhos. E na minha casa. Tô sempre trabalhando. O que vai relaxar a minha cabeça tanto quanto o futebol? Eu, Felipe... Agora tá relaxando, mas teve um tempo que... Não, mas mesmo quando você sofre. Não é esse o princípio de você jogar? Qualquer coisa que você compete? Você... Aquela adrenalina, sei lá, né? Aquela emoção de Isso. vibrar, tudo isso. Eu, da minha criação, o Felipe, eu sou assim, eu sou católico, palmeirense. Então, eu sou católico, pai, marido, palmeirense, jornalista, professor, consultor, etc. Tá lá até no meu perfil eu escrevi assim, né? Sim. Porque é a minha formação. Então, assim, o que me salva dessa loucura que é o mundo? A minha fé e o lúdico. E aí, eu deposito o meu lúdico no Palmeiras. Não tô falando lúdico que eu gasto com os meus filhos, com a minha esposa, etc. Quando é pra mim, quando é pra ser egoísta, que é pra eu ter o meu lúdico. Palmeiras, futebol. Cara, isso faz saneamento na cabeça da gente. A gente destrava. E é cultura pura. Quanta coisa o futebol não te ensinou, velho? Sim. Né? Quando começou a entrar o futebol internacional na tua vida, começou... Quanta coisa você não aprendeu por causa do futebol? A cultura das pessoas, demonstrações religiosas, os caras que durante a Copa do Mundo, os muçulmanos têm aquela dificuldade com a questão da alimentação, das orações. Dando um exemplo pitoresco, mas tem trocentos exemplos. Você conhece o Brasil inteiro pelo futebol, né? O futebol te traz uma cultura... Porra, o Santos do Pelé parou guerra, velho. Sim. Mas você falou do Santos no começo do episódio, de que você não ficou feliz com não, nem um pouco. Santos, mas eu tenho certeza que os santistas ficaram muito felizes com o rebaixamento do Palmeiras. Sim. Eu fui zoado por muitos santistas, diga-se de passagem. Então eu não fiquei triste não, viu? Fiquei feliz. Pode afundar mais se quiser. Se tiver como, afunda. Não, eu não cobro isso de ninguém. Isso é uma coisa particular minha, é uma dívida que eu tenho com o futebol, então eu tenho com o Santos. Mas não cobro isso de ninguém, pode zoar mesmo. Mas você é de zoar Corinthians, São Paulo? Pelo amor de Deus. Cara, o ano que o Gambá caiu Puta, é um dos anos mais felizes da minha vida. E olha que o Palmeiras não ganhou nada. Eu tava começando na faculdade, eu morava em Salles Oliveira ainda, não tinha vindo pra cá, a gente pegava ônibus pra vir estudar, era um ônibus mais democrático, cara. Dividido quase que certinho entre palmeirenses, tricas e gambás. Santistas, você sabe que não tem, né, infelizmente. É uma piada pronta, mas é real. É real. Tá sendo extinto. Quase não tem. Então, era muito bem dividido. Cara, a zoeira em cima dos gambás. Sim. Que ano gostoso, Foi. cara. Foi delícia. Cara, eu contava as horas pra pegar o ônibus. Sensacional. Era lindo, cara. Era muito gostoso. Era lindo. Se você tirar a rivalidade do futebol, Não, acabou a graça. você tira a saúde das pessoas. É lógico. Sim. Não tá. Só Sim. de Botafoguense que eu fiquei com dó. Fiquei com dó de verdade. Olha, tem uns torcedores aí você entra no espectro, quando a gente entra no espectro, tanto político quanto ideológico, e quanto pop também, cultural, tem uns torcedores do Botafogo que eu fiquei tão feliz, assim, de ver Não, vamos dar nome aos bois. Por gentileza. Nelipe Feto, o não sei que ela, sei que ela certeza, Anitta. Anitta é torcedora do Botafogo? Flávio Dino... Essa galera, assim, chorando, meio sangrando, assim, é legal. Não, o Felipe... todo mundo fala, o Botafogo era um time simpático. Era. Até existiu o Felipe Neto e o Pedro Certeza. Depois disso... Pra quê, né? Todo mundo começou a odiar o Botafogo. Eu Como também que tinha uma dívida histórica com o Botafogo, Também. cara. O Botafogo fez bem demais pro futebol. Fez. Puxa. Há muito tempo, né? Não, mas é brincadeira. O Botafogo é grande ou não? Botafogo é grande. É grande? Grande. É? Grande. Sim. Menor dos grandes? Concorda com essa afirmação? Não. Quem é o menor dos grandes? Quem era o Gambá na época que o Botafogo cedia... Não,
hoje? Quem é o melhor dos grandes hoje? Não, mas não tem jeito. Você não apontaria nenhum time? Você não pode Não, calma. Não, você tá falando assim de grandeza. A grandeza, ela... Aí é que tá. É por isso que o gambá é minúsculo. Porque você não... O futebol não nasceu em 90. Sim. E ele não se dilui, não se perde. Nem em 71, hein? Pra galera que achou que começou em 71, também não começou. Sim. O futebol, desde que o Charles Miller conseguiu disseminar a coisa lá, cara, tá valendo, é futebol. Então, a grandeza se constrói nisso. Vai lá ver na Inglaterra se os caras desprezam os times deles. Sim. Eu acredito que não. Não, é quarta, quinta divisão e tem público, cara. Tem público, tem. Tem muito público, é muito organizado. Sim. Até na Alemanha tem isso muito. Mas você não apontaria um time... O menor entre os grandes? Sem clubismo. Na sem história? clubismo. Na história? Atualmente. Não, eu tenho que pegar tudo. Quem seria o menor entre os grandes? Temos 13, diria... Mas você não pode tirar o atualmente da história. Eu não entendi esse Não, atualmente. tá bom. É. Atualmente o Atlético Paranaense é maior que muitos, o Fortaleza é maior geral, que muitos. tá bom. Tá, eu não acho que são 13 grandes. Você acha que são mais? Ou você acha que são Não, menos? não. Vamos lá, 4 de São Paulo, 4 do É que Rio. o momento atual faz parte da história, então Ok. juntando a história vai... Não, acho que vai dá, ficando acho que dá pior, 13 né? sim. Acho que dá 13 sim. Eu que tô É, péssimo de matemática. Seria interessante. 4 de É São que Paulo. tinha os 12 grandes, só que tem gente que considera o Atlético Paranaense Não, como... Bahia, era o Bahia. Ah, é o Então, Bahia. Sim. Pra mim não. não, sim. Pra mim Os não. 13 sim, mas... Pra mim não dá. Bahia e Atlético Paranaense não dá pra você colocar nessa prateleira. Como assim? Dos grandes. Grande? Não. Mas Nenhum todo dos mundo dois são considera grandes? os 12 grandes. Então tá, dentre os 12, então. Curitiba. Ali do Paraná não tem grande, cara, no Paraná. Você acha que o Desculpa Paranaense se e eu o tiver Curitiba fa- estão no mesmo patamar? Não. O Curitiba tá muito acima, né? Diz Curitiba tá Curitiba acima. tem muito história. mais história. Curitiba Tá. tem história. O Atlético surgiu. até 10, 15 anos atrás jogava Série C, jogava Pô, mas o Série Atlético B. Paranaense já foi campeão brasileiro em 2001. Ah, sim. Tá galgando sua grandeza. Tá galgando. É que nem, por exemplo, o City, o Chelsea. City é grande, você acha? Não, Não, né? tá Pra galgando. mim não é. Tá galgando. Agora, se continuar assim na história, daqui décadas será, a gente será. conversa a respeito disso. Será? Eu acho que o Atlético Paranaense tem uma coisa assim, é invejável. O Atlético Paranaense é topzera. Aham. Sucesso total. Grande Nossa. dia. Só que ainda não é Mas será? Se na continuar- história. É. Assim como... Por isso que eu sou tentado a dizer, cara, que eu acho que o Gambá é o menor dos grandes. Ah, Eu O considero... Atlético verdade? Mineiro, o Atlético Mineiro também é pequeno. O Atlético Mineiro também. É foda também. Também é pequeno entre os grandes. Eu sempre Tá. considero... eu sempre considero o Atlético Mineiro porque todo título era inédito, né? Tinha aquela É. piada que eles não tinham nenhum bicampeonato. É. E eles não Isso- tinham Libertadores também. Aí Verdade. eles ganharam a Libertadores, ganharam um bi brasileiro, ganharam... Agora eles são tri brasileiro, tá? porque acharam lá atrás, né? Um de 37. fax. Ganharam no fax aí. Ganhou. Mas o Botafogo, ele... Comemoraram na época? Não sei. Se comemoraram, tá Não, valendo. sim, Muito tô brincando bem. aqui. Aham, Mas o sei. Botafogo, se a gente for analisar título, ele não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil, É. não tem nenhum título internacional. Acho que tem 2 brasileiros só, o Botafogo. Dois brasileiros, 95 foi roubado. Quer dizer, eles não ganharam nada nesse século. Então eu acho que se você pegar a história do Botafogo, ele teve aquele período lá, na época Hiatos muito do Pelé grandes, né? ali, né? Da época do Garrincha, mas assim... Eu considero por isso. Não porque atualmente ele jogou Série B, Então, isso eu não a minha considero. consideração, Mas, por isso que eu acho que o Botafogo... mas pegando na história, o Botafogo Não é é o time grande. que é o Botafogo, grande eles que tem vão me menos matar. título, assim, Sabe qual que junto é com o Atlético Mineiro. Sabe qual que é a grande pegada? O Brasil é o país do melhor futebol. É? Tá diluindo, tá perdendo. Você acha que é? Não, eu tô falando de história. Ah, tá. Falando de história. No momento, não chega nem entre os 10, mas enfim. Não sei quem falou que o Brasil tá no 3º escalão do futebol, né? Não lembro quem falou isso. Atualmente, sim. É. Mas em termos de história, o Brasil é o país do futebol, do bom futebol. E pronto, acabou. É que é 5 vezes campeão do mundo e o time que cansou de encantar o mundo. Ensinou futebol pro mundo. Pronto, acabou. Quem falar o contrário disso aí é argentino. Mas enfim. Aqui, ó. É. É? Sim. Não dá. É louco. Faz de conta, esquece. Nossa. Eu não escutei. Expulsar ele daqui. Eu não escutei isso. Aí o Botafogo é um dos times que mais cedeu. É o papo do Santos do Pelé, né? Ajudou Aí- a construir a história. Então não dá pra você ignorar isso. É que tem vários pontos que você pode pegar, né? Mas, por exemplo, os Gambás, querendo ou não, eles ganharam 7 brasileiras. É. É algo grandioso. 3 Copas do Brasil, ganharam a Libertadores.
Mas E o Mundial depois, não deixa de ser grandioso a história. Mas não me consigo incomoda... por abaixo do Botafogo, por exemplo. Me incomoda o time que surge nos últimos tempos. É que é um período curto. Muito de curto. 90 pra cá que eles ganharam tudo isso. Até 90 eles não tinham nada. Eles eram talvez o menor dos grandes até 90. Mas de 90 pra cá eles construíram algo grandioso que não dá pra gente negar. Então, assim... Você tá certo. Sei lá, tem vários pontos pra se pegar, né? Se você for pegar períodos, é isso. O Corinthians ele tem um período curto, assim. Tudo bem, 90 já não é mais tão curto, mas... A gente tá falando de 30 anos. Mas é um período... mas pra um time de 100 anos, né? Sim, 33. Um time centenário... É um período curto, muito se for curto, ver. muito curto. Mas construir algo grandioso, sim. Num tiro curto. E é o que levanta... É o que faz a gente desconfiar da lisura do futebol, né? Porque eles esperam a CBF existir pra começar a existir também, né? Sim. Coincidência, você acha? Antes disso, eles eram o Rui Rei. Eles eram o jogador que eles tiraram da Ponte Preta. Aquele título também foi estranho, né? Eles compraram o melhor jogador. O que aconteceu com o surgimento da CBF que não havia acontecido antes? O Gambá ganha alguma coisa. E é coincidência? Não sei. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando o VAR passou a existir, o Palmeiras passou a ser a não perder mais pro azar. Sim, azar. Entre aspas. Pro azar. Várias aspas. Pro azar. Mas tem uma coisa que o futebol, pensando como produto, é interessante o Corinthians e o Flamengo tá no topo, eventualmente, porque são as duas maiores torcidas do Brasil, né? Então, eu acho que tem um pouco isso. Até da mídia também, que a gente fala que muito a mídia protegido. não sei o quê. E, cara, a gente aqui é jornalista, você trabalha numa emissora grande, a gente sabe que a gente tem que falar, muitas vezes, do que dá audiência, né? Então, muitas vezes a TV precisa de resultado ali. E o Corinthians e o Flamengo dão mais audiência. Então, talvez por isso que os programas esportivos falam mais do Corinthians, puxa mais o saco aqui e ali, né? A gente como comunicador ou comunicólogo, como diria a Carioca, a gente entende, né, um pouco, assim, a mídia ser mais gambá, né? Essa coisa vai mudar. Porque como há muitas opções de canais de comunicação... Tem mais comunicólogos. Você vai escolher melhor, você vai selecionar melhor. Vamos parar com essa questão de justamente jogar para a plateia. Então, assim, por exemplo, a gente faz um jornalismo no Jornal da Clube que às vezes é denso, é complicado explicar essas coisas para o pessoal, mas tem gente que gosta. Tem muita gente que gosta, que vai lá justamente para absorver uma explicação sobre alguns fatos. Não vai lá para ver o fato, mas para ouvir explicações a respeito do fato, não é? E no futebol isso está acontecendo muito. Você vai consumir com qualidade em vez de quantidade. Então, é o seguinte, por exemplo, tem alguns comunicadores gambás ali que têm os seus próprios canais. Eu adoro esse termo, comunicadores gambás. Muito bom isso daí. Que tem os seus programas. O meu pai acaba o jogo, ele vai correndo. Acaba um jogo que eles se deram mal ou que o Palmeiras se deu muito bem, ele vai correndo lá no YouTube pra ver. Eu não consigo. Eu falo assim, pai, por que você faz isso com você mesmo, cara? Seu pai é gambá. Não, meu pai tá louco? Ave Maria. Vai te pegar aqui. Nossa, duas heranças que meu pai me deu, a igreja e o Palmeiras, você vai me fazer um negócio desse? Amém. Pelo amor de Deus. Ele vai lá pra ver ele sangrando. Ah, tá. Pra ver os caras passando recibo. Mas eu não consigo isso, cara. Pra mim é muito... A gente faz live de pós-jogo, né? Quando o Palmeiras perde, é o que dá mais audiência. Aí começa aí os corintianos, os flamenguistas, os são paulinos, chupa, se fuder, blá, blá, blá. E é o que mais dá audiência, né? Óbvio que a gente não gosta quando perde, mas quando perde a gente tem um consolo que a nossa live bomba muitas vezes. Exatamente. E ele estará em pós-jogos com a gente também em 2024, exatamente. Claro, se ele aceitar. Opa, vai ser muito gostoso, inclusive. Eu queria que você contasse a história dessa bandeira mais especificamente. Cara, essa bandeira é interessantíssima pelo seguinte. Eu comprei ela nas feirinhas do Pacaembu. Já foram no Pacaembu mais clássico ali, que tem aquelas feiras, né? No dia em que o Palmeiras perdeu para o Boca Juniors a final de 2000. Da Libertadores. Meu pai é um marceneiro mais fantástico do estado de São Paulo e ele sempre trabalhou muito tempo. Onde que ele mora? Ele é de Salles Oliveira. Salles Oliveira. Tem uma marcenaria lá e há muito tempo ele trabalha em São Paulo, né? E aí, aquela nossa falta de malícia dos anos 90, a gente acreditou que seria possível conseguir ingressos para a final. Ele estaria trabalhando lá,
a gente aproveitaria... Hoje seria impossível. Hoje seria impossível. Cara, e o pior é que a gente não se esforçou, mas era possível ter conseguido os ingressos. Verdade? Era possível, a gente perdeu a mãozada, perdeu 2 oportunidades grandes, mas enfim, não fomos. Mas a gente foi lá naquela inocência de que ia conseguir os ingressos. Passamos no Pacaembu, compramos essa bandeira, compramos uma camisa do São Marcos, a 12 lá, que o modelo, a camisa era 12 do ano de 99, mas o modelo era que ele usou a camisa número 1, que ele pegou o pênalti do gambazístico lá, né? Sei. E voltamos para casa frustrados, mas voando para não correr o risco de perder o jogo, né? Chegamos em cima da hora do jogo começar, perdemos aquele título, enfim, começou a saga dessa bandeira. No final do ano, ela estava guardada. O Palmeiras abre 3-0 contra o Vasco na Mercosul. Putz, grila. Não, esse jogo não. A gente já entrevistou tanta gente que tava nesse jogo. Socorro. Tô só Aliás, entrevistas... Eu não dei o parabéns no começo. Cara, parabéns pelo trabalho de vocês. Que delícias de entrevistas, cara. Que delícia. Essa daqui, por exemplo. Que delícia. É verdade? Com os ex-jogadores, então, fantástico. Parabéns. Mas enfim, voltando. Ela tava guardada no armário. Palmeiras abre 3-0, vai pro intervalo, eu corro lá e tiro ela. Temos um culpado, então. Já me preparando pra Essa bandeira. passeata. Pra desforrar o que aconteceu no primeiro semestre com a Libertadores. Meu Deus. Bom, vocês já sabem o resultado. Meu pai me xingou. Não. Ficou muito puto comigo. Muito bravo. Guarda isso aí. Tava comemorando antes da hora. Zicou. Famoso zicou. Essa bandeira ficou guardada em 2008. Quando a gente ganhou. Então você não tirou ela do armário em 2008? Não. Por isso que a E gente em ganhou. 2008, a gente assistiu um jogo numa enorme turma, aquela final contra a Ponte Preta, uma enorme turma, quase não cabia na sala de um amigo lá de Salles Oliveira. E o pessoal fez um negócio que me... Cara, eu nunca senti tanto medo. Eles foram fazer uma passeata no primeiro tempo. Virou 2-0, eles foram fazer a passeata. Meu Deus. Uma pré-passeata. Mas, enfim, ganhamos aquele título, tá, parará, tananã. Essa bandeira voltou, cara, em 2012, quando a gente ganhou aquela Copa do Brasil. Pra mim foi muito emblemático, porque a minha mãe lutou contra a morte em 2012. Ah, é? Passou muito tempo no hospital. Tava com um pé na cova e o outro escorregando. Assim, terrível a situação. Só Deus sabe o quanto. E a gente ganhou, quase não deu pra comemorar aquele título. Eu e meu pai, muito pra baixo. Assim, a gente desceu pra vir só pra ver. O pessoal, levei a bandeira comigo, só pra ver o pessoal passando, né? Não demos um grito de campeão, assim, mas fomos ver a festa do Palmeiras, né? Acompanhamos, enfim. E aí, depois, cara, ela voltou. Porque eu falei assim, nos momentos mais difíceis aí que eu usava ela. Porque assim, eu falo um negócio, eu não gosto de sincretismo religioso, né? Por exemplo, eu sou católico. Respeito sua opinião, mas eu não vou pular 7 ondinhas, não vou fazer mandinga, não vou fazer coisas que são de outra religião, né? Não faz sentido, né? Pra mim não faz sentido. Sincretismo religioso pra mim não faz. Seja fiel à sua religião, ora. Seja coerente. Agora, quando o assunto é futebol, é difícil você não usar de sincretismo, né? Você é Duvido uma supersticioso? pessoa que não tem superstição no futebol. O meu pai me ensinou a ficar em pé nos escanteios, né? Na época do Arce, na época do Arce, não adianta você falar que aquilo é superstição, né? Era Com meio bola gol parada era meio gol. Era meio gol. A gente ficava em Era pé ali, incrível. já pra dar um pulo, pra gritar. Mas enfim, por fim eu falei assim, não, é o contrário, cara. Tem essa de sorte e azar, é trabalho e amor. É o que eu acho também. Hoje eu não tenho mais superstição. Eu já tive muitas. Hoje eu não tenho mais. Esse Palmeiras atual não quebrou essa questão de superstição, muito, cara. velho? Quebrou. Pra mim quebrou. Pra mim quebrou, cara. Quebrou. Mostrou que não tem esse negócio de Tem sorte. esse negócio. Pode ter o azar? Tem, mano. A gente perdeu pro pior Boca de todos os tempos. O Palmeiras perdeu porque tava com meia branca. O Palmeiras perdeu porque eu não tava de cueca tal. O Palmeiras perdeu porque... Porque só faz gol no Gol Sul. Não, Gol de título tem que ser no Gol Sul. Esquece isso. Isso não existe. Não A gente dá. é tentado, faz aquela cosquinha, mas eu falo, para. Não. Esse Palmeiras não, é do trabalho. E aí, além dessa bandeira, eu também tenho um amor muito profundo. Eu ganhei por essa camisa aqui, ó. Porque ela é muito do bonito. Gabriel Silva. Eu estrago o esquema se eu virar só pra Claro que não. mostrar aqui? Por gentileza, Peraí, faça isso. Só pra mostrar aqui. Quero mostrar. Até pro pessoal ver, olha lá. Número 49. Tá dando Dá dando pra ver perfeitamente. ver Número sim. de basquete.
O Gabriel 49. Silva, pra quem não sabe, é um menino de Ribeirão Preto, Perfeitamente. né? Atacante que jogou no Palmeiras. Exatamente. Ele jogou essa camisa aqui, participou da Tríplice Coroa daquele ano, daquela campanha 2020 que terminou em 2021. Sim. Então ele entrou na Libertadores, por exemplo, era a camisa verde, ele era o número 7 na Libertadores. Vocês lembram disso? Não lembro disso, não. O Gabriel Silva era o número 7? O número 7 ficou vago, porque Quando o Dudu saiu. Ah, verdade. Ele entrou Já com a tinha 7. numeração. Verdade. Ele- Entrou no lugar do Dudu. Ele Tá. entra naquele jogo contra o Delfim. Deu fim nas oitavas? O 5-0 é contra o Delfim. Acho que é contra o Delfim. Caraca, contra o Delfim? Teve um contra o Cerro, não sei se foi nesse ano. Não, o Cerro é outro Não, o ano. Cerro é outro. É contra o Delfim. Acho que é contra o Delfim mesmo. Que ele perde um gol inacreditável de cabeça, só que depois ele recebe uma bola privilegiada e prefere dar o passe pro Danilo fazer o gol. É o 5º gol. Vocês lembram disso? Velho. Não lembro. Aí ele jogou no Brasileiro com essa camisa número 49. Ele é titular do Palmeiras assim que o Palmeiras ganha os títulos, o Abel coloca a molecada pra jogar. Terminou em 7º brasileiro daquele ano. E ele fez um gol contra o Cuiabá, por exemplo. O ataque era ele e Giovani, que saiu agora no ano de 2023, né? E, cara, essa camisa aqui foi o seguinte, eu fui fazer uma matéria sobre o Ribeirão Pretano, que estava no título da Libertadores do Palmeiras e ia viajar pro Mundial. E a família do Gabriel Silva é ponta firme. De 2020? De 2020. Foi disputar Nossa. aquele Mundial. Caramba. Ele viajou. Teve gente que foi? Deles, não. Torcedor. Daqui de Ribeirão, eu nem fui atrás de torcedor. Porque a gente tava no auge da pandemia, né? É. Tava recebendo turista. É. Não, mas teve torcedor sim. Não, teve de lá, né? De lá. Depois é que o Palmeiras encheu o estádio lá. Isso. Exatamente. Aí eu fui fazer a matéria, porque ele estaria lá entre os relacionados, ele estava no elenco campeão, etc. E o irmão dele, que é um grande São Paulino, cara, muito gente boa também, que família fantástica dele aqui, fiquei muito feliz de ter conhecido. Ele me deu essa camisa o Gabriel levou na mala pro Rio de Janeiro essa camisa, pra final da Libertadores. Aí ele saiu dando camisas pros familiares deles legal. utilizarem na partida lá do Maracanã. E o irmão dele ficou com essa lá. Então, as fotos com os jogadores todos do elenco tava com essa camisa. Inclusive, quando eu peguei, ela tava meio encardidinha. Ah, é? Não, Você lavou a camisa e não saiu nada? Não é possível. Então, essa camisa me enche de felicidade porque é um menino de Ribeirão. Legal, né? É um menino de Ribeirão. Queremos você aqui, Gabriel. Amo muito essa cidade. Poxa, seria legal falar Não com é? ele. Seria muito legal. Ele tá em vivendo... Portugal, não é? Ele fez gol de título na Copinha. Fez Golaço de uma falta. copinha, sim, senhor. Então, é um menino daqui dessa cidade que eu amo, que vestiu o manto do time que eu amo. E qualquer manto do Palmeiras que entrou em campo, pra mim, é importante. Sim. Então, esse aqui é significativo pra mim. Por Sim. conta disso. Sim. Boa, Felipe, queria te agradecer demais nosso tempo aqui. Esperamos novamente aqui conosco. Já foi 3 no horas e estúdio meia? também. Foi quase. Foi quase. A gente Foi não, quase. não quer bater o nosso recorde, então... Aliás, eu acho que já batemos o recorde. Talvez. então. Mas, pô, foi legal demais, né? O cara tem... Muito bom, o cara. cara. Manja muito de Palmeiras, é isso que a gente Manja gosta muito, aqui. cara. Manja Então, demais. esperamos uma parte 2 aqui. Ainda tem muita coisa pra conversar. Esperamos você num pós-jogo também com a gente. Nossa, se Deus quiser, me convida e sim, vai ser uma honra pra mim. Nós te convidaremos. Tem gente que certeza. corre dos nossos pós-jogos. Não. Você vai correr também? Não, de jeito nenhum. Eu quero mais uma vez deixar reforçado. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Isso faz muito bem Muito pro obrigado. time, faz muito bem pro lúdico das pessoas, faz muito bem pra comunicação. Eu acho, assim, eu valorizo todo palmeirense. Uhum. A gente sabe como a nossa torcida é, sabe? Ou se sabe. Sabe da mídia dos palmeirenses TT, né? Só do Sim, Twitter, sim. os palmeirenses, enfim. Palmeirenses é boa, hein? Essa é Sim. boa. Essa é Tem de tudo. Tem- Avantim, tem Avantim, Avantim. os amendoins, os cornetas, os que passam pano pra tudo. Todos esses caras constroem a sociedade esportiva Palmeiras. boa. Todos esses caras são muito importantes. Sim. Parabéns pra nós que somos... Verdade. Como Só- diz o Moacir Franco, todo dia eu sou campeão. Todo dia a gente é campeão. Ó, mas pra quem não sabe, antes da gente convidá-lo, ele já seguia a gente. Sim. Então ele já Ah. conhecia. Como é que você conheceu a gente? Já que... Cara, como eu... Fechar, como é que Alba. apareceu um corte? Alba. Alba. Eu gosto muito do Alba. Meu colega de clube me ajudou demais nos primeiros passos no rádio, na Entendi. Clube 1 também, que é Aí, fantástico. O Alba foi nosso primeiro convidado, sabia? E tivemos 2 já com ele. Já Parte tivemos 2 2. episódios com o Alba. É, Foi o único que veio 2 vezes aqui. E Quer aí- dizer, um lá,
dos dois, outro lugar que a gente tava antes, não é verdade? Então, como eu gosto do Alba, eu tropiquei naquela informação, parei pra assistir, e aí falei, opa, mas peraí, um podcast daqui de Ribeirão, eu tenho que ajudar. Eu sou assim, eu vejo palmeirense, eu quero impulsionar. Claro. sim, legal. Agora vai impulsionar muito mais. Eu quero que o Parlando arrebenta, porque faz bem. E pô, a moça daqui de Ribeirão, cara, o nome dela... Ai, não podia ter A esquecido. Luísa? Vivian? Vivian. A Vivian. Fantástico, não é? O trabalho dela. Sim, sim. Legal. Não rendeu uma baita entrevista aqui também? Entendeu, verdade. Você assistiu a da Vivian, dela? perdão, esquecer. Pelo amor de Deus, o cabeça, o Não, Alzheimer não- chegando, mas Não faz sem não faz problema. Não faz fantástico, né? Ela foi muito bem. Não é? Não é bom essas Foi. coisas? Legal. Sim, sim. Faz bem pro Palmeiras. Sim, sem dúvida alguma. Então, Sim. parabéns Foi um pra ótimo vocês, episódio. cara. E esse episódio histórico, André Salem. Histórico, André Salem. Histórico, foi histórico. Embebedamos ele o suficiente, você acha? Não, mais um pouco, precisava de mais um pouco. Mais um Pra ele falar umas polêmicas mais. Em off vai ser agora bem melhor. Mas é isso, queria agradecer. Se quiser deixar algum recado final aí pra galera, rede social, vai estar tudo na descrição, mas Sim, se quiser senhor. deixar algum recado a mais aí, Muito simples. Torcedor palmeirense, eu te amo. Boa. que isso. Com Deus. Um cara apaixonado, né? Um cara apaixonado pelo Palmeiras, pela família. Não é verdade? Exatamente. É isso, então? O que o pessoal aí de casa tem Agora que fazer? precisa se inscrever no canal, dar o seu joinha e... Mas também não é obrigatório, né? Se Não, não, não é. quiser, também... que se Faça foda. por amor, assim, né? Faça Sim, por amor. ou E se por você chegou terror. até aqui, o que eu duvido muito quem assistiu o episódio inteiro, eu truco. Mas se você assistiu o episódio inteiro e quiser fazer um podcast, venha pra tona, não é, André Salim? Exatamente. Temos um vídeo aqui falando Exato. tudo sobre o estúdio aqui, então, nossos parceiros aí esse ano em 2024. Então é isso, se você assistiu até aqui, gostou, se inscreva, curte, comenta, ajuda nós, engaja, né? Igual ele falou, impulsiona a gente aí, que é E muito quem ouviu importante. pelo Spotify, deixa lá o que você achou pelo Spotify, que a gente tem uma boa audiência no Spotify, as pessoas não veem. Maravilha. E ouvem, né? Muitas vezes só ouvem a gente. Só ouvem a gente. Maravilha. Então deixa aí na caixinha o que você achou do episódio do É Spotify. isso. Então é isso. Tchau. Tchau, mais. até a próxima.